Max abriu os olhos, mas o que viu não fazia sentido. Seu corpo estava pesado, sua mente confusa, mas nada o preparou para a cena diante dele. Uma mulher, segurando um bebê. O coração dele disparou. Ele não tinha filhos, nunca teve. Então, por que aquela criança estava ali? Antes que pudesse perguntar, a mulher lhe entregou um bilhete amassado. Cuidem dele, eu não posso, mas ele pertence a Max. A respiração dele falhou. O nome no bilhete era o seu. E foi naquele instante que percebeu. Nada em sua vida voltaria a ser como antes. A chuva castigava a estrada naquela noite. O céu escuro era cortado por relâmpagos, iluminando por breves segundos a rodovia molhada. O ronco do motor do carro de Max cortava o silêncio, enquanto ele segurava firme o volante, os olhos fixos na pista à sua frente. Seus pensamentos estavam em outro lugar. Negócios, reuniões, contratos milionários. Ele sempre teve controle sobre tudo, mas não naquela noite. O farol de um caminhão surgiu de repente na curva, muito próximo. Max girou o volante instintivamente, mas os pneus deslizaram na pista molhada. O impacto veio como um soco violento. O carro girou, capotou e tudo se apagou. Max estava imóvel, preso em um vazio escuro. Sons distantes ecoavam em sua mente como se viessem debaixo d'água. Aos poucos, fragmentos da realidade começaram a surgir. Vozes, máquinas apitando, um cheiro forte de antisséptico. Algo estava errado. Ele tentou abrir os olhos, mas seu corpo não respondia. Sofia se aproximou do leito, ajustando os fios do monitor cardíaco. Já havia se acostumado à rotina de checar aquele paciente. Meses haviam passado desde que ele chegara ali, entre a vida e a morte. Agora sua respiração era estável, mas seu estado ainda era incerto. Ela suspirou, desviando o olhar para a pequena cesta ao seu lado. Dentro dela, um bebê dormia profundamente, o rostinho sereno. Sofia acariciou a pequena mão dele e pegou o colar dourado preso ao seu pescoço. Max. O nome gravado ali ainda lhe causava arrepios. Ela olhou para o bilhete dobrado que mantinha guardado desde aquela noite. Cuidem dele. Eu não posso, mas ele pertence a Max. Aquele bilhete mudara tudo. O bebê fora deixado à porta do hospital no meio da noite. Sofia lembrava-se de quando encontrou o pequeno, encolhido em um cobertor fino, chorando baixinho. Ela o pegou nos braços e soube, no mesmo instante, que precisava protegê-lo. Mas a coincidência era perturbadora. O nome no colar, o bilhete, o homem desacordado à sua frente. Ela olhou de novo para Max. Ele parecia forte, mas vulnerável ao mesmo tempo. O que aquele homem significava para a criança? O tempo passou, mas as perguntas não desapareceram. Cada dia que passava, Sofia se apegava mais ao pequeno Léo. Ele ria para ela, segurava seus dedos com força, buscava conforto em seu colo. Mas toda vez que olhava para Max, sentia um aperto no peito. Ele precisava acordar. O destino deles estava ligado, ela sabia disso. Mas só o próprio Max poderia dar as respostas que faltavam. Max sentiu o mundo se agitar ao seu redor antes mesmo de abrir os olhos. Sua cabeça latejava, seu corpo parecia pesado, preso a uma realidade distante. Sons começaram a se tornar mais nítidos, um bip constante, o sussurro de vozes, um cheiro forte de antisséptico no ar. Ele tentou mover os dedos. Um leve formigamento percorreu sua mão. Não foi muito, mas o suficiente para perceber que ainda estava vivo. Respirou fundo, sentindo a dor se espalhar pelo peito. Seus pulmões pareciam apertados, como se tivessem esquecido como funcionar corretamente. Forçou os olhos a se abrirem, piscando contra a luz branca do quarto. A claridade o cegou por um instante e ele piscou repetidas vezes até que a visão se ajustasse. Primeiro, reconheceu o teto. Depois, os fios ligados ao seu corpo. Então, uma figura ao seu lado. Uma mulher. Ela segurava algo nos braços, embalando-o com cuidado. Não era um cobertor, como ele pensou de início. Era um bebê. Max franziu a testa.
Sua voz saiu rouca, fraca. O que está acontecendo? A mulher ergueu o olhar. Seus olhos castanhos demonstraram surpresa antes de se suavizarem. Você acordou. Ele tentou falar novamente, mas sua garganta estava seca. Sua mente estava confusa, os pensamentos embaralhados. A mulher colocou o bebê cuidadosamente no carrinho ao lado da cama e pegou um copo de água. Beba devagar. Ela aproximou o canudo de seus lábios. Max tomou um gole, sentindo o líquido frio deslizar pela garganta. Precisou de mais alguns segundos para encontrar forças para perguntar. Quem? É você? Meu nome é Sofia. Sou enfermeira. Você sofreu um acidente. Está em coma há meses. Coma. A palavra ressoou em sua mente como um trovão. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar, mas tudo que vinha eram flashes desconexos. O carro, a estrada molhada, o impacto, e então, nada. Respirou fundo, abrindo os olhos novamente. Foi quando percebeu que o bebê ainda estava ali. E essa criança? Sofia hesitou por um momento, como se buscasse as palavras certas. Então, pegou algo do bolso e colocou em suas mãos. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Isso veio com ele. Max arregalou os olhos ao ler a mensagem curta e direta. Cuidem dele. Eu não posso, mas ele pertence a Max. O ar pareceu lhe faltar. Ele releu as palavras 1, 2 vezes e então olhou para Sofia, como se ela pudesse desfazer aquela confusão absurda. Isso é uma piada? Eu queria que fosse. Max olhou para o bebê. Ele dormia tranquilamente, sem fazer ideia do caos que causava. Eu não tenho filhos. Eu sei. Sofia cruzou os braços, estudando sua reação. Mas esse bebê apareceu no hospital pouco tempo depois do seu acidente. E tudo o que sabemos sobre ele é esse bilhete e esse colar. Ela estendeu um pequeno cordão dourado. Max pegou e virou, vendo o nome gravado. Max. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele não sabia de onde aquela criança viera, mas de alguma forma sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Max passou os dias seguintes lutando contra a confusão que tomava conta de sua mente. Cada vez que abria os olhos, via Sofia por perto, sempre cuidando do bebê como se ele fosse dela. E toda vez que olhava para aquela criança, sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Ele não queria se envolver, queria respostas, mas as respostas não vinham. Já investigaram isso? Perguntou ele, enquanto observava Sofia trocar a fralda do bebê com uma paciência que ele jamais teria. Claro que sim. Ela lançou um olhar rápido na direção dele antes de voltar a atenção para o pequeno. Não há registros da mãe. Nenhuma câmera capturou quem o deixou. Apenas aquele bilhete. Isso não faz sentido. Max esfregou o rosto, sentindo o peso da situação aumentar. Alguém deve saber de alguma coisa. Talvez, mas até agora ninguém apareceu. Ele observou Sofia embalar o bebê nos braços, sussurrando palavras suaves que Max não conseguiu entender. O menino parou de chorar e se aconchegou contra ela, respirando suavemente. Max desviou o olhar, desconfortável. Como consegue fazer isso? Ela franziu a testa. Fazer o quê? Cuidar dele como se fosse seu. Como se importasse. Sofia ergueu o queixo, encarando-o com firmeza. Porque ele importa. Max ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Naquela noite, enquanto o hospital estava silencioso, ele se viu olhando para o bebê adormecido no berço ao lado de sua cama. Mesmo dormindo, a criança parecia frágil, pequena demais, sozinha demais. Ele sentiu um nó na garganta, um sentimento estranho crescendo dentro dele. Quem é você, pequeno? Murmurou. No dia seguinte, Sofia entrou no quarto e parou ao vê-lo sentado na poltrona com o bebê no colo. Max percebeu o olhar surpreso dela e bufou. Ele acordou chorando. Você não estava aqui. E você pegou ele no colo? Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Qual era a outra opção? Deixar ele gritar? Sofia cruzou os braços, estudando-o. E o que aconteceu depois? Max hesitou.
olhando para o bebê. Ele simplesmente parou de chorar. Ela se aproximou, abaixando-se ao lado dele. Talvez porque você seja mais importante para ele do que imagina. Max engoliu em seco. Algo dentro dele havia mudado, e pela primeira vez, isso o assustou. Max não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado. Alguém tinha deixado aquele bebê para ele, e não era coincidência. A dúvida o atormentava. Quem era a mãe? Por que escolhera desaparecer? Determinou-se a encontrar respostas. No dia seguinte, enquanto Sofia alimentava Léo, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso que investiguem algo para mim, disse direto ao ponto. Um bebê foi deixado no hospital há meses, com um bilhete mencionando meu nome. Descubram quem o abandonou. A pessoa do outro lado não questionou. Apenas confirmou o pedido antes de desligar. Quando voltou o olhar para Sofia, encontrou-a observando-o com os olhos semicerrados. Você está investigando por conta própria. Claro que sim. Max cruzou os braços. Não posso simplesmente aceitar isso como um mistério sem solução. E se a verdade não for o que você espera? Ele ficou em silêncio por um instante, então olhou para Léo. O bebê brincava com os dedos de Sofia, completamente alheio ao peso daquela conversa. Prefiro uma verdade difícil a uma mentira confortável. Dias depois, a ligação que ele esperava chegou. O nome de uma mulher surgiu. Hannah. Max repetiu o nome, tentando lembrar. Soava familiar, mas distante, como um eco de algo perdido no tempo. Quem é ela? Desapareceu anos atrás. Veio a resposta do outro lado. Mas há alguém que pode saber mais sobre ela. Foi então que Max ouviu um nome que não esperava. Rosanna. O impacto o atingiu como um golpe. Ele não a via há muito tempo, e a última coisa que queria era reviver aquele passado. Mas quando recebeu a visita dela no hospital, soube que não poderia mais evitar. Você tem ideia no que se meteu? Rosanna entrou no quarto com um olhar afiado, os saltos ecoando no piso. Você devia ter deixado isso quieto. Deixar quieto? Max se recostou na cama, cruzando os braços. Acha mesmo que eu simplesmente ignoraria um bebê jogado para mim como se fosse um presente inesperado? Rosanna soltou uma risada seca. Esse bebê não é um presente, Max. Ele é um problema. Sofia, que segurava Léo, se aproximou. O que quer dizer com isso? Rosanna lançou-lhe um olhar avaliador antes de voltar para Max. Hannah, ela escondeu esse bebê por um motivo. E agora você está no meio disso. Max sentiu um frio na espinha. Então me diga de uma vez, que motivo foi esse? O sorriso de Rosanna sumiu. Você não está pronto para saber. Max encarou Rosanna, a paciência se esgotando rapidamente. Eu exijo respostas. Ela cruzou os braços, inclinando a cabeça levemente. E eu exijo que você entenda onde está se metendo. Sofia apertou Léo contra o peito, como se instintivamente quisesse protegê-lo. Se esse bebê está em perigo, você precisa falar agora. Rosanna soltou um suspiro teatral. O perigo nunca foi o bebê. O problema é o que ele representa. Max se levantou, ignorando a dor no corpo ainda em recuperação. Chega de rodeios. Rosanna o avaliou por um momento antes de finalmente dizer: Léo é herdeiro de algo muito maior do que você imagina. O silêncio pesou no quarto. Sofia olhou para Max, esperando sua reação. Ele manteve o olhar fixo em Rosanna. Explique. Hannah o escondeu porque sabia que, se descobrissem sobre ele, iriam atrás dela e do bebê. Rosanna fez uma pausa e então olhou para Sofia. E agora, qualquer um que esteja próximo dele também está no radar. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha. Está dizendo que estamos sendo vigiados? Rosanna abriu um sorriso irônico. Querida, vocês já estavam sendo observados antes mesmo de perceberem que havia um mistério a ser desvendado. Max cerrou os punhos. Ele detestava se sentir impotente. Quem está por trás disso? Pessoas que não aceitam que Léo simplesmente exista. Sofia engoliu em seco. Então ele não foi apenas abandonado.
Ele foi escondido. Rosana assentiu lentamente. Exato. E agora que ele foi encontrado, a tranquilidade acabou. Max passou a mão pelo rosto, sentindo uma frustração crescente. Então temos pouco tempo antes que algo aconteça. Você finalmente entendeu. Sofia segurou Léo com mais força, seu coração acelerado. O que podemos fazer? Rosana deu de ombros. Você pode se afastar. Esse problema não é seu. Sofia sentiu o olhar de Max sobre ela. Ele esperava sua reação. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não vou deixar Léo. O olhar de Rosana brilhou com um misto de surpresa e respeito. Então espero que esteja pronta para o que vem a seguir. Max fechou a mão ao lado do corpo. Seja o que for, não vou deixar que ninguém toque nele. A tensão no ar era palpável. Sofia sentia que tudo estava prestes a mudar. E pela primeira vez, teve medo do que estava por vir. Max olhou para Sofia segurando Léo e sentiu uma onda de algo novo e incontrolável tomar conta dele. A forma como ela protegia o bebê, como segurava o pequeno corpo contra o peito com tanta convicção, despertava algo dentro dele que não sabia nomear. Desde que acordara, sua vida havia se tornado um turbilhão. Primeiro, a confusão. Depois, as perguntas sem respostas. Agora, o perigo. E no meio de tudo, Sofia. Ele se aproximou lentamente, a voz baixa, mas carregada de firmeza. Você sabe que pode sair disso agora. Pode simplesmente entregar o bebê para mim e seguir sua vida. Sofia ergueu o olhar surpresa. Você realmente acha que eu faria isso? Eu não sei o que pensar. Você não tem obrigação nenhuma de ficar. Ela suspirou, seus olhos refletindo uma mistura de cansaço e determinação. Eu não estou aqui por obrigação, Max. Estou porque quero. Ele ficou em silêncio por um momento. Sofia não fazia parte daquele mundo. Não pertencia àquela realidade de segredos, ameaças e heranças ocultas. E, no entanto, estava ali. Max deu um passo mais perto, sua presença dominando o espaço. Você é teimosa. E você é um idiota se acha que vai me afastar. Ele soltou uma risada baixa. Havia algo fascinante nela. Ela não se intimidava, não recuava. E isso o atraía de um jeito perigoso. Naquela noite, o hospital estava silencioso. Sofia tentou dormir, mas o peso dos acontecimentos não a deixava descansar. Levantou-se para checar Léo, encontrando-o tranquilo no berço. Foi quando ouviu um barulho na porta. Seu coração disparou. Ela virou-se rapidamente e viu Max ali, encostado no batente, observando-a. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não depois de tudo o que aconteceu. Ele assentiu, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. O silêncio entre eles era carregado. Algo invisível preenchia o ar. Sofia sentiu o peito apertar. Isso tudo ainda parece surreal. Max aproximou-se, parando a poucos passos dela. Eu sei. Os olhos dele estavam escuros, intensos, prendendo-os dela de um jeito que a fazia esquecer de respirar. O que vai acontecer agora? Ela sussurrou. Ele levantou a mão, roçando os dedos na pele do braço dela. Um arrepio percorreu seu corpo. Eu queria poder dizer que sei a resposta. Sofia sentiu o coração bater forte contra as costelas. Max não era um homem fácil. Ele era intenso, difícil de ler, perigoso de sentir, e, no entanto, ela sentia. A distância entre eles se desfez. Ela sentiu o calor da respiração dele, e por um segundo, tudo parou. Então, Max a beijou. Foi como fogo, forte, urgente, carregado de tudo que os dois tentaram negar. Sofia não pensou, apenas correspondeu, e naquele momento soube que não havia mais volta. Sofia afastou-se primeiro, ofegante, o coração martelando no peito. Max permaneceu ali, imóvel, os olhos fixos nela, como se tentasse decifrar o que acabara de acontecer. Isso, ela começou, mas as palavras morreram antes de serem formadas. Isso era inevitável. A voz dele saiu rouca, carregada de algo perigoso.
Sofia sentiu seu corpo inteiro responder aquelas palavras, mas forçou-se a manter o controle. Não podemos fazer isso. Não agora. Max passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu não planejei nada disso. Você acha que eu queria sentir alguma coisa por você? Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Não sabia se doía ouvir aquilo ou se a assustava a intensidade na voz dele. Então não sinta, disse, cruzando os braços, tentando esconder o quanto estava tremendo por dentro. Max soltou uma risada sem humor. Se fosse tão simples assim. O silêncio entre os dois ficou carregado. Sofia desviou o olhar, focando em Léo, que dormia tranquilamente. Um contraste gritante em relação à tempestade que se desenrolava entre os adultos. Foi quando o telefone de Max tocou. Ele olhou o visor e seu semblante endureceu. É sobre a investigação. Sofia apenas assentiu, observando enquanto ele atendia. Diga-me que tem algo. A voz do outro lado era baixa, mas carregada de urgência. Temos um problema. Max estreitou os olhos. O que descobriu? Houve uma pausa. Então a resposta veio como um golpe. Léo é seu filho, Max. O mundo parou. Sofia sentiu o ar sumir de seus pulmões ao ver a reação dele. Max segurou o telefone com mais força, como se precisasse se agarrar a alguma coisa para não desmoronar. O que você disse? Fizemos todos os testes. O DNA não mente. Ele é seu. Max passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Então perguntou o que temia. Quem é a mãe? A resposta veio fria. Hannah. Sofia engoliu em seco. Era a mulher desaparecida. E onde ela está? Max perguntou, a voz mais sombria do que nunca. Morta. Sofia levou a mão à boca, abafando um pequeno som de choque. Max sentiu o peso daquela revelação cair sobre ele como um soco. Léo era seu filho, e Hannah morrera para protegê-lo. Ele olhou para o bebê adormecido, sentindo algo dentro de si mudar para sempre. Agora ele não tinha escolha, precisava proteger seu filho. A qualquer custo. Max olhava para Léo, o peito pesado com o peso da verdade. Seu filho. Essas palavras martelavam em sua mente, trazendo uma avalanche de emoções que ele não sabia como processar. Sofia observava em silêncio. Queria dizer algo, mas o Max que estava diante dela não era o homem seguro e inabalável que conhecera. Era um homem quebrado, tentando juntar os pedaços de uma verdade que jamais esperara. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Ele soltou uma risada amarga. Como alguém pode estar bem depois de descobrir que tem um filho e que a mãe dessa criança morreu sem que eu soubesse? Sofia deu um passo à frente. Não importa o que aconteceu antes, Max. O que importa é o que você vai fazer agora. Ele ergueu o olhar para ela. O que eu vou fazer? Sua mandíbula travou. Vou protegê-lo. Como Hannah tentou fazer. Sofia assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Você não precisa fazer isso sozinho. O olhar de Max suavizou-se por um instante, mas logo ele se virou, focando no telefone ainda em suas mãos. Preciso de segurança reforçada. Quero saber quem está por trás disso. Quem poderia ter ameaçado Hannah? Sofia franziu a testa. Você acha que alguém queria machucá-la? Max suspirou. Nada disso faz sentido. Mas uma coisa eu sei. Hannah morreu. E agora, Léo está sozinho. Ele não está sozinho. Ele voltou a encará-la. E dessa vez, havia algo diferente em seus olhos. Você sempre foi assim, Sofia. Sempre se colocou no meio da tempestade pelos outros. Ela sorriu de leve. Eu nunca pensei muito sobre isso. Só faço o que acredito ser certo. Max estudou-a por um momento e então estendeu a mão para tocar a dela. E o que é certo agora? Ela entrelaçou os dedos nos dele. Ficar. A respiração dele vacilou por um segundo. Léo soltou um pequeno som no berço, mexendo-se levemente. Max olhou para ele. Então, sem hesitar, o pegou nos braços. Pela primeira vez, segurou seu filho de verdade, sem medo, sem dúvidas. Você é mais forte do que imagina, pequeno, sussurrou.
Sofia sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Max olhou para ela. Eu não sei como fazer isso. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Então aprenda. Juntos. Ele respirou fundo e assentiu. Pela primeira vez na vida, riqueza e poder não significavam nada. Agora, ele tinha algo real, uma família, e nunca mais a deixaria escapar.